Salmo 104, verso 9. O salmista nos fala um pouco sobre os limites de Deus que não podem ser ultrapassados. Salmo 104, versículo 9. Quem achou, diga amém. Verso 9 declara o próprio salmista: limites lhe puseste, que não ultrapassarão, para que não tornem mais a cobrir a terra. Amém? Então, diz-nos o salmista Davi: limite lhe puseste, que não ultrapassarão, para que não tornem mais a cobrir a terra. Amém? Então, pastor, Davi está falando que Deus, ele coloca e estabelece limites, regras que não podem ser ultrapassados, sim. Amém? Pastor, em qualquer situações que nós enfrentamos na vida, é o próprio Deus que estabelece limites. Irmãos, é o próprio Deus. Mas por quê? Ele conhece a sua capacidade. Quem crê, diga amém. Irmãos, ele conhece a sua estrutura. Só, irmãos, para confirmar, se você abrir a sua Bíblia no livro de 1 Carta aos Coríntios, 10, versículo 13. 1 Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 13, fala sobre, irmãos, tentações que nós enfrentamos em nossas vidas, e Deus, de fato, já colocou alguns limites para você superar esta tentação que veio sobre a sua vida com a intenção de abalar a estrutura da sua fé e da sua comunhão com o Senhor nosso Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Quem achou, dê glória a Deus. Então vamos ler, irmãos, com bastante atenção o verso 13. Declara o apóstolo Paulo: não veis sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Amém? Então, Paulo está falando por inspiração divina, né? Não vê sobre vós tentação que não seja o quê? Humana. Passou toda a tentação, ela vem na esfera, irmãos, humana. Situações e circunstâncias que você já passou na vida, já enfrentou algumas experiências de tentações, irmão, no âmbito humano. Mas quais são, pastor, as tentações que acontecem ou sobrevêm na vida do ser humano? Irmãos, situações na vida financeira, irmãos, na vida conjugal, na vida sentimental, na sua própria vida, irmãos, também, né, trabalhista. São situações que você já passou na vida, já enfrentou, mas para você confiou em Deus e superou e sobressaiu. Amém? Então não é nada que seja de fato fora da realidade que todo ser humano é propenso a passar, enfrentar na sua vida, no cotidiano. Amém? Então disse o próprio Paulo: não vê sobre vós tentação, senão humana. Pastor, além de eu passar, ter essas experiências de tentações, de tribulações, na Bíblia tem vários relatos de homens e mulheres que passaram por várias tentações, por várias tribulações, mas confiou no Senhor nosso Deus e venceu, e superou ou sobressaiu diante das tentações. Amém? Olha, irmãos, um grande exemplo, o profeta Elias.
Se você, irmãos, abrir a sua Bíblia, o livro de 1 Reis 19, versículo 1. 1 Reis 19, verso 1. Elias, irmãos, passou por um momento turbulento em sua vida, um momento de tentação, quando, irmãos, Elias, de fato, venceu 450 profetas de Baal e um desafio. Israel reconheceu que só o Senhor era o Deus de Israel. Mas, porém, Jezabel tomou conhecimento. Enviou, irmãos, um mensageiro para falar com o profeta Elias. Disse: olha, o que você fez com meus profetas, os profetas de Baal, eu farei a mesma coisa, ou um tanto pior ainda. Vamos aqui, irmãos, fazer a leitura, para você entender. 1 Reis 19, versículo 1. Quem achou, dê glória a Deus. 1 Reis 19, verso 1, diz assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro dizer a Elias: assim me façam os deuses o que bem quiserem, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que, vendo ele, se levantou e, para escapar com vida, e fugiu. E chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu moço. Ele, porém, foi ao deserto o caminho de um dia, e foi assentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Amém? Então, irmãos, que Jezabel tomou conhecimento, disse Elias: o que você fez com os profetas de Baal, eu farei a mesma coisa, ou um tanto pior ainda. Irmãos, diz que irmãos, ouviu essa mensagem negativa. Qual sua atitude? Ele se levantou para tentar, irmãos, poupar ou preservar a sua vida, fugindo da presença de Jezabel. Amém? Meu irmão, minha irmã, nunca se levante para tentar fugir dos problemas que você tem enfrentado ou passado na sua vida. Pastor, está insuportável esta fase, esse momento que eu estou lidando na minha vida. Então não vejo uma outra alternativa a não ser me levantar para sair daquele ambiente do convívio com a família ou no meu próprio casamento em si. Está insuportável encarar esta situação. Meu irmão, nunca se levante para fugir dos desafios que você tem passado ou enfrentado na sua vida. Amém? Por que, pastor, se eu falar com tanta veemência? O irmão falou no livro de Provérbios: se tu te mostrares fraco, né, ou fraca, frouxo, no dia da tua angústia, quão pequena será o quê? A tua força, a tua capacidade para vencer, a tua capacidade para superar. Então não demos indícios ou sinais de fraqueza, de debilidade, quando você estiver diante de um desafio, diante de uma tentação, provação, adversidade. Então Elias se levantou não para encarar Jezabel, mas sim para fugir da presença de Jezabel. Irmão, se levante, encare esta situação. Porque por um caminho saiu contra ti,
mas por 7 caminhos fugirá da tua presença. Amém? Meu irmão, creia que esse mal saiu contra ti por um caminho, mas por 7 caminhos fugirá da tua presença. Amém? Irmãos, essa, de fato, era a visão do próprio Davi. Quando o gigante Golias estava desafiando quem? A Israel. Disse: olha, Golias, você vem contra mim com espada, com lança, com escudo. Mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Por quê? Porque ainda hoje o Senhor o entregará nas minhas mãos em nome do Senhor. Amém, igreja? Irmãos, Davi não se sentiu intimidado com o tamanho do gigante. Pastor, o que se apresentou na minha vida atualmente é um gigante. Parece que é imbatível, uma situação irreversível. Não temas ao tamanho desse gigante. Amém, igreja? Creia que Deus, Ele está contigo diante desse desafio, diante dessa situação. Ele não te desamparou em nome de Jesus. Quem crê, dê glória a Deus. Verso, irmãos, 3, acrescentou, né? E o que vendo ele se levantou para escapar com vida e fugiu, e chegando a Beceba, que é de Judá, deixou ali o seu moço. Ele, porém, foi ao deserto. Irmãos, ele entrou num deserto por iniciativa própria. Amém? Meu irmão, nunca, irmãos, entre no deserto, irmãos, por uma iniciativa própria. Uma decisão sua, tomada, irmãos, motivada pelo medo ou pelo desespero. Mas, pastor, existe uma diferença. Quando nós entramos num deserto com um aval, a permissão de Deus, e quando nós não desejamos por iniciativa própria, tomado pelo desespero, sim. Irmãos, quem conduziu Jesus ao deserto? O Espírito Santo. Irmãos, ele recebeu todo o apoio e todo o suporte quando foi conduzido pelo Espírito de Deus ao deserto. Amém? No final de toda a tentação, o que aconteceu? Deus, irmãos, enviou um anjo para servir ao Senhor Jesus. Amém? Pastor, estou passando, enfrentando o maior deserto da minha vida. Deus permitiu você passar por esse deserto. Você não está sozinho nesse deserto. Amém? O próprio Deus está contigo do seu lado, caminhando com você, e você vai superar esse deserto e do outro lado vamos cantar o hino de vitória em nome de Jesus. Amém, igreja? Verso 4 diz assim: ele, porém, foi ao deserto caminho de um dia e foi sentar-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Diz: Senhor, já basta, né? Eu não suporto mais, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Irmãos, nunca me diga ou fale para Deus: Deus, já basta. Mas, pastor, porque eu não posso falar, confessar que já basta? Deus conhece o seu limite. Deus conhece a sua estrutura. Então, nunca declare: Deus, já basta, tira a minha própria vida, porque não estou mais suportando, porque eu não sou melhor do que os meus antepassados. Isso, olha, eu não sou melhor do que Abraão, Deus, eu não sou melhor do que Isaac, eu não sou melhor do que Jacó, eu não sou melhor do que Moisés, eu não sou melhor do que Davi.
meu Deus, eu não tenho nenhuma capacidade de vencer ou de superar essa situação. Meu irmão, Deus conhece, estabelece, coloca limites que esse mal não pode ultrapassar em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Glória a Deus. Então, meus irmãos, toda tentação que vem sobre você são tentações humanas. Você já passou por algumas tentações, por algumas provações e você superou. Mas passou por essa tentação, por esse momento tão difícil que estou passando agora, é uma experiência nova, é uma experiência única, é uma experiência mais profunda. Deus me disse na sua palavra, eu sou o mesmo de ontem, de hoje e seria o quê? Eternamente. O Deus esteve contigo no passado e está com você nos dias atuais, em nome de Jesus. Amém? Confia no seu coração. Tentação, provação, mas Deus coloca limites. Mas pastor, será que o diabo tem essa autonomia de entrar na minha vida e destruir completamente? Não. Amém? Irmãos, coloca limites. Só para exemplificar, no livro de Jó, capítulo 2, versículo 1. Deus colocou limites em toda a tentação que Jó passou e enfrentou na vida dele. Amém? O diabo não teve essa legalidade de atuar, de destruir completamente a vida de Jó, porque Deus colocou limites. Jó capítulo 2, versículo 1. Jó capítulo 2, versículo 1. Quem achou, dê glória a Deus. Verso 2 diz assim: e no outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, apresentar-se perante o Senhor. E então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus, e que se desvia do mal, e que ainda retém a sua sinceridade. Havendo-me tu incitado contra ele, para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Porém, estende a tua mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E diz o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, porém guarda a sua vida. Amém, igreja? O irmão se perguntou: de onde tu vens, Satanás? Olha, de rodear e perambular sobre toda a terra. Tu tens observado o meu servo Jó? Disse: eu tenho observado ele. Olha, é um homem íntegro, um homem reto, temente a mim, que se desvia da aparência do mal. Pastor, então o diabo ele anda sobre a terra, faz o que, irmãos? Buscando, irmãos, meios, maneiras ou brecha para entrar na nossa vida. Irmãos, o próprio que ele anda como ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Irmãos, o diabo trabalha 24 horas. Tentamos achar lugar, espaço na sua vida, para lhe causar danos e destruição. Porque, irmãos, esta
é a obra do inimigo: matar, roubar e mais o quê? E destruir. Então Deus disse: tu tens observado o meu servo Jó, disse claro. Eu tenho observado Jó de perto, sim. É um homem abençoado, é um homem próspero, é um homem bem-sucedido, tem uma família exemplar. Mas se porventura o Senhor me dá legalidade, tocando em sua vida, pele por pele, certamente vai blasfemar contra ti perante a tua face. Irmãos, Deus deu legalidade a quem? Ao diabo, para tocar na vida de Jó. Mas não demos legalidade para fazer o que? Tirar a vida de Jó. Passou o que acontece na minha vida, Deus dá permissão, aval, ao unir para tentar a mim, tentar na saúde, com enfermidade, com doença. Irmão, Deus que dá legalidade. Mas, porém, Deus impõe limites e restrições que não podem ser ultrapassadas em nome de Jesus. Amém? Verso 3 diz: e disse o Senhor a Satanás, versículo 3, observaste o meu servo Jó? Disse: você tem observado o meu servo Jó? Sim. Irmãos, o diabo estava observando o próprio Jó. Passou nos dias atuais, o diabo também nos observa. Irmãos, ele te observa de perto. Amém? Mas com que intenção? De encontrar meios de destruir a sua vida. Irmãos, ele anda buscando uma oportunidade. Então Deus diz, irmãos, assim: sede sóbrio e vigilante. Eu vou manter a sobriedade e a vigilância, porque eu tenho um adversário que está buscando meios para causar destruição na minha vida, destruição na minha família, porque o meu Deus está acampado ao meu redor para dar o livramento em nome de Jesus. Amém? Versículos 4 acrescentou: então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Porém, estende a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele estará onde? Nas tuas mãos, porém guarda a tua vida. Você vai tocar nas finanças de Jó. Você tem de fato autoridade para tocar na saúde de Jó, mas não toque na vida do meu servo Jó. Amém, igreja? Então, meu irmão, Deus de fato colocou limites em nome de Jesus. Quem crê, diga glória a Deus. Pastor, somente nas tentações ou nas provações que Deus estabelece limites. Também, irmãos, no seu relacionamento com o próprio Deus, ele coloca limites para que não seja ultrapassado. Lá, irmãos, em Êxodo capítulo 33, verso 18, Deus colocou limites no seu relacionamento com o próprio Moisés, que desejava ver Deus face a face, e Deus nos falou que nenhum homem em toda a história da humanidade viu Deus face a face e sobreviveu. Êxodo capítulo 33, versículo 18. Êxodo 33, verso 18. Quem achou, diga amém. Êxodo 33, verso 18 diz assim: então ele disse: rogo-te que me mostre a tua glória. Disse Deus: eu rogo, eu te peço que o Senhor possa me mostrar a tua glória, mostrar a tua grandeza.
Irmãos, será que Moisés estava preparado para ver, irmãos, a glória de Deus? Não. Amém? Será, meu irmão, que você está preparado ou preparada para ver a glória de Deus na sua vida? Passou um pedido a Deus para Deus manifestar a glória dele na minha saúde, a glória dele nas minhas finanças. Mas até então eu não estou vendo a grandeza da glória de Deus atuando, operando na minha vida. E faço uma pergunta: você está se preparando ou está preparado para ver essa glória de Deus agir na sua vida? Então se prepare, se qualifique, irmãos, para poder você ver a manifestação da glória de Deus na sua vida. Verso 19 diz: porém ele disse, eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Disse Moisés. Certamente você não está preparado, você não está qualificado à altura para ver ou para contemplar a minha glória. Mas como eu sou um Deus benevolente, um Deus misericordioso, eu farei passar toda a minha bondade diante de ti. Eu farei, Moisés, passar a minha misericórdia diante de ti. Amém? Porque eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Irmãos, hoje você, irmão, está aqui, irmãos, presente. Por quê? Porque, irmão, Deus teve misericórdia da sua vida. Sim ou não? Você dormiu e acordou. Quem lhe sustentou? Que, irmãos, fez você acordar, se levantar, se arrumar e vir à igreja? A misericórdia de Deus. Amém? Lamentações me diz assim, que as misericórdias do Senhor é o quê? A causa de não termos sido consumido ou destruído. Mas porque ela se renova a cada dia, a cada manhã. Hoje, meu irmão, a misericórdia de Deus se renovou sobre a sua vida, em nome de Jesus. Lhe dando, irmãos, a oportunidade para recomeçar em nome de Cristo. Amém? Disse Moisés, eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Verso, irmãos, 20 diz assim, e disse mais, não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viver, disse Moisés, o que você está pedindo a mim não vai acontecer, porque nenhum homem em toda a história da humanidade viu a minha face e sobreviveu, porque certamente o homem será fulminado, irmãos, e consumido pela glória de Deus. Amém? Então, versículo, irmãos, 20 disse, e disse mais, não poderá ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Verso 21. Disse mais o Senhor, eis aqui o lugar junto a mim, aqui te porás sobre a penha, e acontecerá que, quando a minha glória passar, pôr-te-ei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja, disse Moisés, eis aqui um lugar junto a mim. Irmão, existe um lugar para você junto a quem? Ao Senhor nosso Deus. Amém? Pastor, existe um lugar para mim junto ao Senhor nosso Deus? Sim. Amém? Disse, olha, existe, Moisés, um lugar para você junto a mim? Eis que eu vou colocar você em uma penha.
O que, irmãos, representamos de fato uma penha, irmãos, representamos de fato uma abertura, irmãos, numa rocha. Amém? Eu te colocarei nessa abertura, nessa fenda da rocha, e quando eu passar, você vai contemplar um pouco da minha glória. Irmãos, a fenda da rocha parece um lugar bem estreito e apertado que Deus colocou Moisés para experimentar da sua glória. Pastor, Deus nos coloca também em lugares estreitos, situações apertadas, mas ali, meu irmão, tu verás a glória de Deus. Quem crê, diga amém. Estou, pastor, atualmente no momento mais estreito, mais apertado da minha vida. Meu irmão, não se desespere. Nesse ambiente apertado, nessa situação estreita que Deus se colocou, irmãos, que Deus permitiu você estar, é aí, irmãos, que você há de ver a manifestação da glória de Deus. Amém? Pastor, é o momento mais apertado que eu estou passando, enfrentando na minha vida. Meu irmão, você verá a glória de Deus. Irmãos, o que queremos ver de fato a glória de Deus é nos momentos mais difíceis, mais apertado e mais estreito. Amém? Que só temos lugar para você, quem? Você e Deus nesse lugar apertado. Amém? Não adianta nós tentarmos colocar uma outra pessoa nesse lugar. É você e Deus. Amém? Não coloquemos outro. Não vai ser eu e Deus nesse momento estreito, nesse momento tão apertado. Deus vai mostrar a grandeza da sua glória na minha vida. Nos lugares, momentos, períodos apertados e estreitos que nós passamos no dia a dia da nossa vida. Você verá a glória de Deus. Quem crê, dê glória a Deus. Versos 21 diz: Disse mais o Senhor: Eis aqui um lugar junto a mim, aqui te porás sobre a penha, e acontecerá que, quando a minha glória passar, porteia numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja. Disse Moisés: eu vou colocar limites. Amém? Você não vai contemplar totalmente a minha glória, mas você vai experimentar um pouco do vislumbre desta minha glória. Amém, igreja? Então, meu irmão, Deus estabelece os limites na sua comunhão e no seu relacionamento, irmãos, com Ele. Ele coloca limites em nome de Jesus. Amém? Para não ser ultrapassado. Porque Deus não se revela totalmente. Nós não estamos preparados para vermos totalmente a grandeza da glória de Deus em nossas vidas. Amém? Quem crê, diga amém. Vamos aplaudir nosso Deus com alegria no coração. Deus coloca limites em nome de Jesus.